E aí, pessoal, no vídeo de hoje do canal, Wellington Rato, Vina, Patrick e, novamente, discussão. São Paulo é a quarta força? Então, vambora pro vídeo. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Movimentando melhor até aqui, Elton. O São Paulo está fazendo uma reformulação que é necessária, né, por conta de saídas de jogadores que contribuíram, de certa forma, né, nos últimos anos, o próprio Reinaldo na lateral esquerda, fazendo uma mudança também no meio-campo. Acho que o São Paulo tem se movimentado mais, isso não quer dizer que seja melhor. Né? O Wellington Rato seria um bom nome, inclusive. Eu acho que é algo que precisa o São Paulo, né? Um jogador de velocidade pelos lados do campo, que o Rogério Ceni não teve. O Wellington Rato pode dar essa opção. Momento também onde a gente percebe que times que acabaram caindo para a Série B, é o caso do Ceará, que tem o Vina ali, que é um jogador importante, que fez boas campanhas nos últimos anos, vão reforçando equipes que estão na Série A, né? O Atlético Goianiense é um time que tem até bons valores, enfrentou o São Paulo na Copa Sul-Americana, então o São Paulo conhece muito bem, o Rogério conhece muito bem. Eu acho que desses times, né, a gente falando aí de jogadores estrangeiros, inclusive o Corinthians com essa volta do Romero, eu acho que o São Paulo é o time que vai se movimentando mais. O melhor, a gente espera a bola rolar, né? Porque o São Paulo realmente nos últimos anos tem tido dificuldades para a montagem de elenco. Próxima parada! Vou para o São Paulo, que está tentando fechar até quarta-feira a contratação de Wellington Rato, jogador do Atlético Goianiense. A proposta já foi encaminhada para o time do Planalto Central. O jogador quer atuar no São Paulo, mas tem uma concorrência do Fortaleza que está atrapalhando. Além disso, o São Paulo negocia também com Marcos Paulo, ex-fluminense, que pertence ao Atlético de Madrid. Agora, o São Paulo, que tem o Rafael contratado, o Pedrinho contratado, o Wellington Rato negociando, inclusive a Fortaleza disse que hoje encerrou as negociações com o Wellington Rato, também estava querendo o jogador, e o Marcos Paulo também está negociando. Senhores, agora é com vocês. E eu vou começar com você, Fábio Luciano. Isso, joga a bomba pra lá. Luciano. Luciano. Luciano, se você olha para todos esses times aqui, quem que você colocaria na quarta colocação, como quem melhor se reforçou? Essa quarta força de São Paulo. Aí o melhor de tudo que a pergunta é quem promete mais? Essa quarta força dá uma sorte. Vocês não fazem ideia da sorte que dá quando você coloca. Por favor. Marcelo, eu acho que assim, o Santos trouxe alguns jogadores, mas eu acho que com relação ao conjunto, aquilo que foi apresentado no ano, né, as dificuldades de elenco, então precisa de mais, né? A gente falava muito isso, né, que o Santos precisaria de contratações de peso em vários setores do campo para que as coisas melhorassem, né, para o torcedor santista. Então acho que de início eu coloco o Santos como na quarta posição. É que assim, tem o Odair Helman. É que chega também, sim. Tem o Steven Mendonça, que também fez um bom campeonato com o Ceará. Sim, as contratações são boas. Sim. Ele, Soteldo, hein? Nossa senhora, correria, hein? Correria. Pelo amor de Deus. Luciano, que bom que você aposentou. Do outro. Steven Mendonça, também conhecido como Speed Mendonça. Corre pouco, Steven Mendonça. Ô, Zupa, analisa então o Santos. Eu vou botar o São Paulo na quarta. Porque eu acho que... eu tenho ainda algumas dúvidas. O São Paulo terminou o ano de uma maneira muito deprimente, assim, depressiva e deprimente. Foi um fim de ano horroroso do São Paulo. Entendo que a busca por reforços do São Paulo, ela não tem sido no nível de impacto que o torcedor queria, mas as características dos jogadores, elas vão exatamente de encontro àquilo que o Rogério sentia falta. Velocidade, jogador mais insinuante pelos lados, que é o que o São Paulo não tem. Ou não tinha, e agora está começando a ter. E o goleiro que o São Paulo, infelizmente, também não tinha, e agora talvez tenha com o Rafael. Mas ainda assim, eu sinto dos 4 torcedores, o que tem a maior incerteza em relação ao seu time, com o que ele está vendo agora, eu colocaria o do São Paulo nesse momento. Mesmo com Rafael, Pedrinho, Wellington Rato, e mesmo você colocando o que gostou das novas contratações. Não, eu acho que elas fazem, as características fazem sentido. Sim. Se esses caras vão conseguir jogar, eu também não sei. Eu acho que o Santos tem feito movimentações de mercado dentro da sua realidade um pouco mais certas, assim. Eu acho que o Santos pode dar alguns passos à frente. O São Paulo eu não estou convicto que ainda está pronto para dar algum passo à frente. Vai depender muito de como o São Paulo vai começar o ano. Se vai conseguir, a gente falou no começo do programa sobre a nossa ressaca de Copa. Sim. Se o São Paulo vai conseguir se livrar da ressaca que grudou nele no fim do ano passado, no fim da temporada passada. Então eu colocaria o São Paulo em quarto. Quando você olha para esse Santos e você acha que o Santos não está na quarta colocação, imagino que esteja na terceira colocação, você coloca principalmente pelo Odair Helman? Gosto do Odair e acho que o Santos tem feito algumas contratações que, para a realidade do Santos, podem fazer o Santos dar alguns passos
passos à frente. São Paulo, eu não estou convicto que está pronto para dar passos à frente. Muito bem, então a gente tem um ponto para cada lado e aí eu vou ter que ir com você, Felipe. Boa. Eu sei que você gosta desse voto de Minerva. Sim, desse poder definitivo. Vou explicar, porque vai parecer maluco. Eu acho que o quarto seria o Santos, mas o Zupac tocou num ponto que eu acho que define... Existe uma energia que puxa muitas vezes o São Paulo para baixo. No primeiro semestre não teve e tal, no segundo... Quando a coisa empena, empena. E eu acho que ele já vira o ano meio que... Depende desse clique. Por esse motivo, não é nem pelo potencial de elenco. Por essa energia, essa redoma, às vezes, do mal olhado interno... São Paulo em quarto. Ficou meio maluco mesmo. Mal olhado interno, Gostou? ele coloca o São Paulo, então, na quarta colocação. Vou colocar o São Paulo, então, aqui na quarta colocação, a quarta força. Fica tranquilo, São Paulo. Quarta força dá sorte. É impressionante. Quando você coloca esse ranking, todo ano a gente começa o ano com esse ranking de quem promete mais. Quem é o quarto está sempre lá, ali nas cabeças. E aí eu coloco o Santos, então, na terceira colocação? Por mim, sim. Muito bem. Para você também? Bom, agora vai ter que ser, né, Fábio? Porque você sim. tinha colocado o Santos na quarta colocação, agora então a gente coloca o Santos na terceira colocação. Vamos fazer uma também do Fernando Lázaro. Queria saber a tua opinião. Então a gente coloca o Corinthians aqui na segunda colocação e o Palmeiras, mesmo sem os seus reforços ainda anunciados, porque é claro que a torcida vai fazer um barulho para que o Palmeiras anuncie um substituto, principalmente para o Gustavo Scarpa. Isso vai acontecer, a Leila vai ouvir como todo início de temporada, mas esse é o nosso ranking de quem promete mais para a temporada 2023. Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. Fãs de esportes, vai aí no print e depois nos cobre sobre isso. Agora, vamos seguir o esporte. Falar sobre Matias Vinha, lateral esquerdo, que já foi do Palmeiras, comprado tempos atrás pela Roma por 13 milhões de euros. A operação que poderia chegar até 80 milhões de reais, de acordo com os bônus. Desses 80 milhões, 60 ficaram com o Palmeiras. Desde a última sexta-feira, especula-se nas redes sociais que o Vinha seria reforço do São Paulo, que já existem negociações e o tricolor está bem perto de fechar com o atleta. Conversei com gente do São Paulo e posso assegurar que não existe nenhuma chance disso acontecer. Não existem tratativas, não existem conversas e o Vinha está completamente fora da realidade financeira do São Paulo. Primeiro porque é um atleta que ganha na casa de R$1 milhão por mês. Depois por causa do altíssimo investimento feito pela Roma. O Vinha nem é titular absoluto por lá, tá? Tem jogado muito menos do que se imaginava. É até natural que a Roma tope fazer negócio, mas vai topar fazer negócio recebendo ou recuperando ou investimento total ou parte desse investimento. O São Paulo nem busca um lateral esquerdo titular. Ele entende que o Wellington vai ser o jogador para ocupar essa função na esquerda e o importante seria trazer algum outro jogador que pudesse fazer uma sombra para o Wellington, algo que não tem nada a ver com o perfil de Matias Vinha. Atleta que nesse momento está mais para ficar no futebol europeu ou para aceitar uma proposta de volta à América do Sul mediante compra. Nada realizado, nada compatível com a realidade do São Paulo. Só para fechar, outros nomes especulados recentemente no São Paulo que não fazem parte da realidade financeira do clube. Arangues, meio campista que vai deixar o Bayer Leverkusen, o próprio Vina do Ceará com esses 600 mil por mês e o Mendonça que se acertou com o Santos. Para fechar, queria te atualizar sobre o Wellington Rato. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Adson Batista pela manhã, nessa segunda-feira, e perguntei ao presidente do Atlético Goianiense se ele já havia enviado a documentação para que o São Paulo possa registrar o Wellington Rato. E a resposta do Adson Batista foi a seguinte, abre aspas, o problema é que eu tenho uma proposta melhor do Fortaleza, e o atleta quer ir para o São Paulo, fecha aspas. Fortaleza já ofereceu 5 milhões e meio de reais, o São Paulo não passou dos 4 milhões e meio de reais. Então, a menos que o tricolor suba essa oferta, não vai haver acordo com o Wellington Rato, só que o Rato decidiu que só joga no São Paulo, então há essa incompatibilidade, essa diferença aí que precisa ser resolvida nos próximos dias, beleza? Bora mudar de assunto. Quero mudar de assunto e falar sobre Patrick no Atlético Mineiro. Informação divulgada nessa segunda-feira pelo Goal dá conta de que o Atlético tem a intenção de contratar o Patrick, jogador que já trabalhou com o Eduardo Cudê no Internacional e que parece estar escanteado no São Paulo, embora tenha contado para vocês que rolou uma reunião na semana passada e o Rogério Ceni assegurou para os dirigentes do São Paulo que conta com o Patrick para 2023. Antes de gravar o vídeo, chequei com uma fonte no São Paulo e com um representante do atleta sobre a possibilidade de o Patrick se mudar para o Atlético. De acordo com a publicação do Goal, a ideia do Galo era fazer uma troca, uma permuta. E essa ideia não foi muito bem avaliada no São Paulo, embora o Atlético tenha hoje mais opções, mais atletas para serem trocados do que o Santos. Recentemente o Patrick quase se envolveu numa troca envolvendo o Santos. Essa troca teria como uma das possibilidades o goleiro John.
não senti muito ânimo nem do São Paulo nem do representante do Patrick para que essa negociação aconteça. O mais natural é que o Patrick fique no São Paulo na temporada de 2023, a menos que surja uma proposta do futebol internacional. São Paulo, que está em busca de reforço, já contratou o goleiro Rafael, do próprio Atlético, contratou o atacante Pedrinho, que vem do Locomotivo por empréstimo, e espera anunciar nos próximos dias Marcos Paulo, ex-atacante do Fluminense, pertence ao Atlético de Madrid, e também o Wellington Rato, jogador que pertence ao Atlético Goianiense. Ainda falta o acerto financeiro com o Dragão. Bora fechar o vídeo para falar sobre... E aí, pessoal, vou começar falando sobre essa discussão que todo ano tem, né? Se o São Paulo é a quarta força, se é a terceira força, se é a segunda força, e assim vai, né? Colocar o São Paulo atrás do Santos, depois de ter chegado numa final de Sul-Americana, numa final de Paulista, e ainda assim ficou na frente do Santos no Campeonato Brasileiro, é bem incompreensível, né? Tudo bem, mas os reforços do São Paulo, quer dizer, mas o Pac é corintiano, cara, sabe? Eu não achei nada a ver a colocação dele, gostaria de saber de vocês. Tudo bem que não são reforços à altura, mas são os pedidos do Rogério Ceni, jogadores de velocidade, um goleiro, e ainda tem outros jogadores ainda por vir. Então, de vez em quando é muita implicância, né? A gente entende que o São Paulo joga tudo muito pra baixo. Não é que o São Paulo joga pra baixo, é porque o time também não colabora, né? A verdade é essa. E o São Paulo, às vezes, contrata bons nomes, por exemplo, como o Nicão, que não vinga. A verdade é essa. E tem ocorrido com muita frequência isso no São Paulo. Mas também o São Paulo não mantém um trabalho. Agora que o Rogério Ceni vai fazer mais um ano, que agora acho que não, né? Tem os seus problemas que a gente conhece, é centralizador, entendeu? Quer jogar de igual para igual com todo mundo, tendo situações que a gente sabe que pode muito bem fechar a casinha e espera para poder ganhar uma bola. Mas esperamos que ele tenha aprendido também nesse último ano, né? A diretoria está dando uma baita carta branca para o treinador. Então é isso. Essa discussão de quarta força tem que chegar dentro de campo, mas acho que pelo que o São Paulo fez, no mínimo ali, terceira para segunda, quando a gente chegou na final da Copa do Brasil, o São Paulo chegou na semifinal. O São Paulo chegou na final da Sul do Paulista. O Corinthians não chegou em nada mais que isso. Mas o Corinthians lá conseguiu a vaga na Libertadores. Realmente. Só que o Corinthians também teve mais investimento, né? E tinha um técnico. E agora trocou de técnico. O São Paulo mantém a estrutura. Mas assim, não vou entrar tão a fundo na discussão. Deixo mais para vocês colocarem no comentário aí o que vocês acham aí dessa questão São Paulo quarta força. Não deixe de escrever não aí. E eu respondo cada um que vocês já me conhecem. Falando de contratações, a ESPN e o UOL confirmaram que o São Paulo contratou o Wellington Rato por 5 milhões e meio de reais, o mesmo valor que o Fortaleza dava no jogador. São Paulo cedeu, a verdade foi essa, 3 anos de contrato, deve ser anunciado aí pelo menos até amanhã, né, quando o São Paulo se apresenta. A ideia é já se apresentar com os reforços, no caso o Pedrinho, Rafael, o Wellington Rato, e vai ficar faltando o Marcos Paulo. E depois deve vir uma nova leva durante esse período de treinamento e abertura de janela europeia. Então é isso, pessoal. O São Paulo se mexendo, se movimentando dentro de um cenário financeiro mais humilde. Até por isso, o Matias Vinha nada mais do que foi uma sondagem. Tem muito clube europeu querendo colar jogador no São Paulo para dar uma valorizada. A verdade é essa. Mas o São Paulo não paga ninguém. O São Paulo tem crise financeira. Tudo isso, mas é o São Paulo, né? A verdade é essa. E é o clube que tem se movimentado um pouquinho mais, ainda mais na capital paulista. Ainda que o Santos tenha contratado o Mendonça por um absurdo com um salário de 700 mil reais, que o São Paulo fez muito bem em não ter feito, o São Paulo ainda é uma vitrine, por incrível que pareça, dessa bagunça toda nos últimos, no mínimo, 10 anos. E para fechar, falar do Patrick, né? O Atlético Mineiro tem interesse no jogador, porque o Cudê agora é o novo técnico, um ótimo técnico, por sinal. Acho que ele vai tirar muito mais do que foi feito pelo Cuca no ano passado, nesse ano, perdão. Ainda que o Atlético Mineiro tenha vendido jogadores, e algo que me chamou a atenção foi a venda do Keno. Esse cairia como um São Paulo, muito bom atacante. O Fluminense foi lá e deu uma graninha e levou o jogador. O Fluminense também surpreende. São Paulo que vive em crise, mas tem vários clubes que têm diversas dívidas em crise aí, tem contratado jogadores muito melhores, né? Mas vai entender. Mas vamos voltar ao assunto Patrick. O Atlético, que é o jogador, já foi cotado em nome do Johan. Já colocaram agora o nome do Jair também. A questão é que Patrick fica essa dúvida, né? Tem clima no São Paulo com o Rogério Ceni? Não tem. O Nicola tem defendido, afirmado que houve uma reunião entre o Rogério e o Patrick e tudo tá certo.
Mas, dependendo do pacotão do Atlético Mineiro, por que não, né? O que vocês acham, pessoal? O Patrick tem que ser trocado pelo Atlético Mineiro? Depende do jogador que vai ser trocado. Como é que funciona? Quero que ele fique. Acho que de momento São Paulo deveria brigar pelo jogador que fez uma temporada muito boa. Agora, é tudo que vier do outro lado, né? Qual vai ser a moeda de troca? Se fosse o Hulk, seria uma ótima. Se fosse o Guilherme Arana, seria uma ótima, né? Vamos aguardar aí novidades, mas o Atlético vem para cima do Patrick. E aí cabe o São Paulo negociar da melhor maneira possível ou mantê-lo no elenco. Mas, ao que parece aí, segundo Nicola, nem jogador, nem empresário tem muito interesse nessa mudança não. É o que eu digo, apesar dos pesares, o São Paulo é ainda uma vitrine. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí fervendo, começando a ferver mais e mais, até porque ele vai voltar aos treinamentos e aí já começam as novidades. A verdade é essa. Amanhã o São Paulo volta ao CT da Barra Funda para começar sua temporada de 2023, porque amanhã, por causa que os campeonatos foram antecipados em decorrência da fatídica Copa do Mundo, que o Brasil mais uma vez deu mole demais. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Azorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como sempre, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.